É um evento importante? É um evento importante. Mas o mais importante disso é o resultado que as discussões podem trazer. E o prefeito de São José, prefeito Orvino Coelho de Ávila, trouxe uma discussão muito interessante, que é a questão do pacto federativo. Quer dizer, hoje existe uma anomalia tributária em que os municípios às vezes ficam com um pedacinho mínimo, né, do que o governo dessa máquina gigantesca com dentes prontos para nos morder, nos arrancar um pedaço, né, desse governo estrondoso arrecada. Quer dizer, não só o Estado, mas o governo federal como um todo, né? O governo arrecada um monte, os municípios às vezes ficam com um pouquinhozinho assim, né? Um grãozinho de areia. E às vezes isso é muito pouco. Aí o município tem que recorrer às vezes do quê? Ao que ele arrecada de IPTU, ao que ele arrecada de ISS. Mas o município precisa também de uma ajuda, de um gás. Vamos tratar desta forma. Por esse motivo, foi um debate importante. A questão do pacto federativo em Brasília. O prefeito Orvino defendeu ali, né, que os municípios tenham uma parcela um pouco maior nesse montante de arrecadação. E para a gente compreender um pouco aqui a visão dele e de como um repasse um pouco maior pode ajudar, por exemplo, São José, ele está conosco conectado. Como vai, prefeito Orvino? Bom dia e muito obrigado aqui por nos atender. Bom dia, nós é que agradecemos. Acho que é um assunto extremamente importante para as cidades e, consequentemente, para os munícipes. Por exemplo, vamos levar aqui para o nosso ouvinte o exemplo de São José. Eu vejo aí que a prefeitura passa às vezes muito trabalho para conseguir fazer grandes investimentos, né? Ou precisa da ajuda do governo do estado ou do governo federal. Mas se hoje nós tivéssemos uma distribuição de recursos mais equalizada entre os municípios, São José conseguiria fazer mais investimentos, no seu ponto de vista? Com certeza, não só São José, como todos os demais municípios, nós temos que ressaltar de que você não faz nada sem dinheiro. E o volume, com os encargos que ao longo dos anos o governo federal foi repassando aos estados e aos municípios, sem, consequentemente, repassar os recursos, fica muito difícil. A margem de investimento é muito pequena. Tem municípios que, inclusive, não conseguem sobreviver. Só os maiores, e assim mesmo a dificuldade é muito grande. E cada vez mais a gente tem visto de que a coisa, em vez de melhorar, tem piorado. O Senado já tomou algumas medidas, mas daí ele é muito burocrático e muito demorado, e também não se há interesse. Nós estamos aí na iminência de receber mais um grande problema, que é o piso da enfermagem, do enfermeiro, dos técnicos, do auxiliar, que nós não somos contra, pelo contrário, acho que é uma categoria que merece, precisa ser reconhecida, sim, ganha muito pouco, acaba tendo que fazer uma dupla jornada, mas você tem que saber de onde vêm os recursos, tem que ter a fonte de receita. A ex-senadora Ana Amélia já aprovou no Senado um projeto nessa direção e está a passo de tartaruga na Câmara. O que a CNM e os prefeitos estão fazendo é recorrer para que a gente tenha uma solução, porque sem os recursos você não consegue fazer investimento, você fica enxugando gelo. O senhor nota que há uma vontade, digamos assim, do governo em fazer uma distribuição mais equalizada de recursos? Ou isso não está na pauta, não está sendo conversado e que os municípios se virem? Está sendo conversado, mas de uma maneira assim muito lenta, muito faz de conta, e aí quando chega nos anos de eleição, principalmente, se olha sempre a questão do voto e, consequentemente, fica a responsabilidade, se joga para as prefeituras e fica um jogo de empurra-empurra, é o que não pode acontecer. O cidadão espera de que o administrador faça. Agora, o administrador não pode ser irresponsável a ponto de fazer sem ter os recursos. Isso é impossível de se fazer. Então, a marcha foi oportuna, foi um grande movimento. Cada vez mais os prefeitos têm se mobilizado no sentido de a gente ter as condições mínimas necessárias para poder fazer os investimentos que a comunidade ou quem elege o governante espera. E a partir do momento passou a eleição,
é prefeito de toda a cidade, consequentemente, é cobrado por todos os lados também. Com certeza. Nós estamos conversando aqui com o prefeito de São José, Orvino Coelho de Ávila, prefeito de São José, que também atualmente é presidente da Granfopolis, né, Associação dos Municípios aqui da Grande Florianópolis. Bom, se está sendo conversado de forma lenta, de quem é que está faltando maior interesse hoje em debater? É de fato dos municípios, né? O senhor vê de repente que há um desinteresse dos municípios ou o desinteresse maior é do governo federal? Os municípios têm feito a sua parte, têm se mobilizado. Nós estávamos lá em mais de 6 mil prefeitos. Isso demonstra a gravidade do assunto, demonstra a necessidade e o que precisamos realmente é que, às vezes, tem-se outras prioridades e é nos municípios que estão as pessoas, é nos municípios que estão os problemas. Então, consequentemente, nós temos que, aquela frase de menos Brasília e mais Brasil, nunca foi tão atual, nunca foi tão oportuna. É preciso que se pratique isso com mais celeridade. Claro. Prefeito, aproveitando a oportunidade aqui, sabe que quando o senhor conversa conosco aqui é sempre muito importante, né? Até para a gente falar de investimentos importantes, né, no município de São José que também estão ocorrendo.